Muito boa noite, todos que estão entrando agora ao vivo. Hoje é a 24ª live consecutiva de um desafio de 30 e eu estou gostando desse desafio. Eu sou Adailton Meira, sou médico, ginecologista, obstetra há 36 anos e também homeopata há cerca de 40 anos. Estudo homeopatia, muito mais, né, que a medicina. Depois eu estudei acupuntura, iridologia, psicossomática, alimentação. Eu fui estudando outras coisas, fui até que chegar à constelação há 8 anos atrás. Então eu vou contar um pouquinho hoje para vocês dessa história. E queria nesse momento receber a todos que estão entrando: Silmara, Aurélia, Karina, boa noite, Matheus, que está lá em Portugal, a Andréa Cury, muito bom, Aurélia, olha só quanta gente, a Cris, Isabel, Blanche, Ricci, né? A mistura de francês com italiano fica muito bonito. Nádia, tudo bem, Nádia? Boa noite. A Cris, boa noite. Fátima, boa noite. Muita gente. Que mais? Silmara também, boa noite. Estamos gostando muito. Que bom, né? Já tem muita gente. Estou ficando acostumado com isso também. Acabei me atrasando hoje que eu estou mexendo no jardim. Tem algumas coisas que a gente vai acumulando, deixando, procrastinando, adiando, né? Palavra difícil. E aí hoje a gente resolveu dar um jeito aqui, eu e a Adriana, que foi mexer no jardim, no quintal. Então nós tínhamos uma horta e que não estava podendo funcionar porque a gata usava a horta, fazia buraco e fazia ali, usava ela como banheiro. Então nós fizemos uma cerca, fizemos uma portinha de entrar, removemos as coisas, plantamos, acabou tomando o dia todo e é aquela coisa que você não para, tem que ir até o fim. Então a gente foi terminar isso agora e cá estou eu como habitualmente, e o pessoal também transmitindo aqui ao vivo no Instagram. Quem não tiver uma boa qualidade no Facebook, quiser ir lá, pode ir. Nós já estamos com praticamente 30 pessoas ao vivo. Boa noite, Marisa, a Lia, Heloísa, Nádia Nestorenko, Clarice de Brasília, bastante gente, a Cláudia também. Boa noite a todos. E eu vou contar hoje para vocês um pouco da minha história, para que vocês entendam como é que eu cheguei à constelação. Eu costumo dizer que eu tive 3 paixões na minha vida, no que tange a minha vida profissional. A primeira paixão foi quando eu descobri o que era homeopatia. Eu estava no primeiro ano da faculdade, e aí me caiu um livro de homeopatia na mão, chama Tratado de Medicina Homeopática, de um médico homeopata, e eu comecei a ver aquilo e falei, nossa, que legal isso aqui, a homeopatia trata o corpo, a parte emocional e a energia vital. É um negócio interessante, né? E aí eu vi depois que a homeopatia não trata o indivíduo, não trata a doença, mas trata a pessoa. Então achei muito legal isso. Outra coisa é que a causa da doença não é a bactéria, o vírus, o micro-organismo. O que causa a doença é o terreno. Então, o terreno que está muito alterado, está doente por qualquer motivo, então a pessoa fica doente. Obrigado pelos likes, né? Os likes ajudam mais pessoas a notificar o Facebook que mais pessoas estão gostando e assim eles veiculam um pouco mais. Já estamos contando com os likes aí. Então eu vou começar a contar um pouquinho antes, a questão da por que eu fui ser médico. Né? É uma escolha muito antiga, foi uma escolha que eu fiz mais ou menos com uns 15 anos, mas ela tem a ver com o passado, com uma questão familiar. Depois eu acabei vendo, descobri que o meu tataravô foi médico na Bahia. E ele foi um médico que se formou em 1850. Em 1854, ele, há mais de 150 anos atrás, escreveu uma tese com o seguinte título: seria o cólera morbus contagioso? Quer dizer, 40 anos antes do Pasteur, o cara estava... E ele ficou doente,
de trabalhar em hospitais com tuberculose, e foi aconselhado a sair de Salvador e foi para uma região chamada Chapada Diamantina, onde ele conheceu a minha tataravó, e ali começou um clã dos Tarajuras, que depois juntou com os Meiras, e o Meira vem dessa região do centro-sul, centro não, do sul, do sul, na parte leste da Bahia, virado perto da Chapada Diamantina. E depois Brumado, que inicialmente era chamada Bom Jesus dos Meira. E aí, essa coisa toda, o meu avô, pai do meu pai, meu bisavô, ele era farmacêutico e era rábula. Interessante, ele se tornou rábula, para quem não sabe, é aquele que ele é advogado por mérito. Ele estuda a lei, não faz faculdade, numa cidade que não tem advogado, ele acaba advogando, ele vai lá na cidade, na ordem dos advogados, presta um exame e ele conseguiu o título de advogado. Esse é meu bisavô. Ele era farmacêutico também, autodidata e rábula. Aí veio meu avô, né, que acabou não tendo estudos, mas ele acabou sendo um artesão, né? Meu pai, que era motorista de caminhão, e um dia virou advogado e depois professor universitário na parte da advocacia. Muito bem. E eu estudava música, fazia piano, e gostava da música, não sabia se eu ia ser músico ou médico, aquela coisa toda, com 14, 15 anos, veio aquela coisa, eu falei assim, olha, se eu for músico, eu não vou poder ser médico, eu não vou poder cuidar das pessoas. E aí eu falei, eu vou ser médico, que eu posso cuidar das pessoas, e depois eu toco e tá tudo certo. E assim aconteceu. Então, aí eu descobri recentemente que algumas faculdades nos Estados Unidos estão fazendo com que os alunos do primeiro ano de faculdade estudem artes, música, teatro, dança, pintura, porque o médico que tem, junto com a sua formação, a capacidade de lidar com arte, ele acaba tendo um relacionamento muito mais amoroso, vamos dizer assim, com os pacientes, o que é ótimo, né? Então, eu já vim de fábrica com isso, foram 8 anos de conservatório, o que me deu uma visão muito boa da história da humanidade, da história da música, os períodos, Idade Média. Para você ter uma ideia, também com 14 anos eu tinha lido a Enciclopédia Conhecer, 14 volumes inteirinha. Então, assim, adorava a leitura, história da humanidade, gostava de muitas coisas, de todas as ciências, e aquele estudo me facilitou também depois estudar e entrar na faculdade. Entrar na faculdade precisou de muita disciplina, muito foco, foi muito difícil. A Unicamp naquela época era mais de 100 pessoas por vaga, era uma coisa, era difícil, e eu tive que durante 2 anos não assistir televisão, não ir cinema, não fazer nada, assim, não ir em festa, não sair, era uma coisa assim, monastérica mesmo. Era 14, 13 horas por dia de estudo, todo dia, durante 2 anos. E foi legal, porque aí foi uma grande vitória, consegui entrar no Unicamp, e quando entrou, me abriu uma, uma rede de conhecimentos. Para você ver, no primeiro ano eu procurei também um instituto de linguística da Unicamp e consegui um curso de francês gratuito para medicina. Eu já comecei a estudar francês. Então, olha só, eu já tinha ideia, com 13 anos eu tinha decidido que eu ia morar na França, que eu ia morar em Paris, com 13 anos. E aí, quando terminou a faculdade de medicina, eu fui fazer ginecologia e obstetrícia, que é a minha segunda paixão. Eu contei da minha primeira paixão, que é a homeopatia. A segunda paixão foi quando eu vi um parto em casa. Imagina só, no segundo ano da faculdade eu vi um parto em casa. Era uma atriz de teatro, ela estava tendo o terceiro filho dela, a médica chegou e com um assistente e ela falou assim para mim, você já brincou de parede alguma vez? Não, nunca brinquei de parede. Então você falou, você vai ficar grudado naquela parede, não se mexe, não fala nada, fica estático. Eu fui ali, grudei e fiquei brincando de parede, né? E só vendo a coisa acontecer. O parto foi lindo, aconteceu, ela ficou na posição de cócoras em cima da cama, né? Nasceu, ela pegou no colo, aquela coisa, depois tiraram a placenta, não precisou dar ponto, nada. Meia hora depois ela estava na cozinha festejando com a gente, uma coisa maravilhosa, né? Então, aí
eu comecei a focar na obstetrícia. Quando terminou a faculdade, eu fui fazer residência em obstetrícia. Muito bem. No primeiro mês da residência de obstetrícia, eu procurei o Dr. Faundes e falei, Dr. Faundes, eu quero fazer especialização em parto natural. Aí ele falou, olha, a pessoa que eu conheço é na França e eu tenho o contato com o presidente da Sociedade Francesa de Ginecologia e Obstetrícia. Falei, é esse cara. Ele me deu o endereço, o telefone, contrato do cara, escrevi uma carta. 3 meses depois chegou uma carta respondendo, me deu o contato de um hospital em Paris. Aí eu escrevi de novo, lembro que eu escrevi em inglês, eu não sabia nada de francês nessa época direito, e aí eles me responderam e falaram, a gente aceita você. Tá bom, fiquei lá. Aí não tinha dinheiro, né? Não tinha financiamento, meus pais não tinham condição de me ajudar nisso. Eu fui para... Trabalhei um pouco, ganhei dinheiro, encontrei um médico francês que estava aqui no Brasil, que falou, tem um curso de homeopatia aplicada à obstetrícia em Paris. Falei, é nesse que eu vou. Liguei e juntei as coisas. E fui embora quando foi? Em 86. Final de 86, novembro de 86. E aí foi tudo ótimo, porque tinha uma paciente minha francesa que foi para lá, e eu cheguei e fui para a casa deles, eles me conseguiram um lugar, na primeira noite que estava em Paris, já consegui um lugar para morar. Foi excelente, morando no bairro chamado 18, Paris são 20, no 18e, morando ali no Sacré-Cœur, pertinho do chamado Butte de Montmartre, e ali era pertinho da Praça dos Artistas, e tinha metrô pertinho, foi uma beleza. E aí eu aprendi francês, comecei a fazer estágio no hospital, enquanto eu não trabalhava no hospital, eu ganhava a vida tocando piano ali naquela região dos bares da Place de Tertre, e fui vivendo, depois também cuidei de criança, é, fazia cuidar de criança, tocava e depois comecei a trabalhar com médico. Comecei a trabalhar com médico, comecei a ganhar um pouquinho mais e fazia o curso e estudava francês, foi lindo. E aí eu dei um outro salto assim. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei fazendo obstetrícia, voltei fazendo homeopatia e aí eu fui seguir fazendo isso. Comecei a fazer partos em casa, isso há 30 e tantos anos atrás, comecei a fazer partos na água e fui um dos pioneiros nisso. Comecei a fazer tradução de livro. Aí eu fui para a Inglaterra, fui conhecer o Michel Audin, fui conhecer Le Boyer, fui conhecer Sheila Kittinger, Janet Balaskas, Yehud Cordon, vários desses expoentes na época me deram muita força, eu voltei e comecei a trabalhar. E aí fui indo, foi indo. Chegou uma hora que eu queria mais, né? Porque assim, para vocês entenderem, a homeopatia ela trata do indivíduo, mas é do indivíduo, né? A acupuntura trata do indivíduo, não trata da parte das dores, do sistema muscular, mas é do indivíduo. E aí eu descobri que as pessoas ficavam doentes por causa da herança familiar. As pessoas adoeciam pegando doenças da família, existiam doenças genéticas, doenças... Era muito grande esse universo das doenças. E aí no ano 2010, eu participei de uma constelação familiar sistema. Aquilo caiu assim e falou, é isso. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu comecei a ver as pessoas entrando, eu já sabia um pouquinho de psicodrama, já tinha estudado outras coisas, tinha estudado um pouco de Gestalt. Então, assim, já estava nessa... E aí eu comecei a falar, assim, bateu. Falei, é isso que eu vou fazer. E aí, quando eu fui começar a mergulhar nisso, eu dei uma parada. Eu participava na época de uma igreja evangélica, no caso, na época, até há 18 anos, de uma igreja evangélica. Estava casado com uma mulher dessa igreja, e aí, aquilo, se eu mergulhasse nisso, não ia dar. E aquilo, 18 anos, um peso. Eu voltei, eu falei, eu não tenho essa força para quebrar, e eu voltei atrás. E aí eu entendi nessa primeira constelação que eu não conhecia meu pai. Eu conhecia meu pai pelo viés da minha mãe. Eu não conhecia meu pai, eu olhando para o meu pai. E aí eu fui durante 2 anos para Presidente Prudente, saí de Campinas, ia para lá, comecei a conversar com ele, trocar e-mail, trocar telefone, e eu fui conhecendo meu pai. Isso me deu força. E aí aconteceu um problema também, que eu abri uma loja, essa loja foi com uns bandidos que me roubaram tudo e começou a mexer no meu
na minha essência, mexeu em tudo, mexeu no casamento. Quando foi em 2013, eu resolvi largar tudo e mergulhar na constelação. Aquilo era um chamado. E quando eu mergulhei, assim, hoje eu sei, eu vejo, inclusive algumas pessoas falam que não é, não é, você vê a Erika, eu lembro desse ano, as pessoas sentiam, né, que eu estava mudando naquela época. As pacientes sentem, né, como médico, eu tenho pacientes que estão há 25, 30, 20 anos, me acompanham nessa jornada, são as fiéis, e eu agradeço muito e amo todas elas, amo de coração, agradeço e agradeço a presença de vocês aqui. Então, assim, quando aconteceu de eu ir para a constelação, assim, muitas vezes é a constelação que escolhe a gente, né? Pode parecer, fui escolhido, mas olha, a constelação não escolhe os melhores. As constelações não escolhem os mais bonzinhos. A constelação escolhe aqueles que têm a vida mais fodida, entendeu? Que já passou para lá, passou para cá, que entende o ser humano, que tem uma habilidade de entrar no lado negro da força. Aí eu falei, é isso aí, então eu vou entrar no lado negro da força. Mergulhei no lado negro da força. Sabe o que eu descobri? Que não existe o lado negro da força. Só existe a força. E é essa força que todos nós buscamos, essa força que anima. E conforme eu fui entrando na constelação, com a força que meu pai me deu, com ele na retaguarda, agora sim, olha, me posicionando diante da minha mãe, diante do meu pai, dos meus irmãos, de todo mundo, deixando a igreja evangélica, deixando com quem... Enfim, fui indo assim, começou a abrir. Sabe quando você entra num portal, que a coisa começa a abrir e a vida começa a ficar gostosa e leve, e aí você não liga mais para o que os outros pensam? É uma sensação maravilhosa, que a vida inteira me importei com o que os outros pensavam, né? Cuidava dos outros, cuidava do que vão pensar, e aquela coisa, eu ia em consultório, quem lembra disso, né? Eles trabalhavam sempre de gravata, com jaleco, aquela coisa assim, isso durante 20 e tantos anos. Falei, não, sabe, eu vou. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam doentes pelo sistema familiar, né? Um dia atendi uma diabética, uma menina diabética, 26 anos, grávida, com 30 semanas de gestação, com líquido baixo, com pressão alta, com diabetes descontrolada, tomando dose máxima de insulina. E eu falei assim, e essa diabetes sua, como é que começou? Ela falou, doutor, eu tinha 3 anos. Como assim? O que aconteceu? E a Rita lembrou, a barba eu cortei, tive barba naquela época. E a barba eu cortei quando eu conheci a Adriana, minha esposa. Mas vamos voltar. Essa paciente, a diabetes dela comecei a acontecer. O que aconteceu quando você tinha 3 anos? Aconteceu que minha mãe tinha uma irmã que foi fazer uma viagem com o pai e a mãe, os meus avós. O marido dela e o filho dela teve um acidente no carro, o carro capotou, morreu a mãe, o pai e a irmã da mãe. E a mãe ficou muito doente. E um mês depois eu fiquei diabética. Uma das leis da constelação familiar sistêmica é essa: eu vou por ti. Primeiro há um pedido, você por mim, eu por ti, né? E aí o que acontece? Ela pegou a doença da mãe, o sofrimento dela. Então eu comecei a ver que as coisas aconteciam de uma maneira muito diferente que a medicina consegue conceber. Filhos e filhas ficando doentes quando os pais... Eu lembro a primeira vez que eu tratei uma pneumonia numa criança de 9 meses. Eu tinha menos de um ano de consultório, eu tratei com homeopatia, uma criança que já estava com febre, com tudo, eu lembro. E aí, depois eu relacionei, os pais estavam brigando, se separando. Então, hoje eu sei que criança não fica doente. Quem está doente é o sistema. A herança familiar, às vezes são os antepassados, é uma identificação dessa criança com os antepassados, ou uma identificação dela com alguma coisa que acontece com os pais. É natural, a criança ama. Legal, obrigado pelos likes, pessoal, muito bom. Vamos adiante. E aí, então como é que eu vou começar a fazer isso aqui no consultório? Então eu larguei tudo em 2013 e fui para a Alemanha fazer. É o Herminger, que é o cara, tá vivo, vou lá, surgiu uma oportunidade, uma pessoa chamada Ciara, e a Ciara me abriu essa porta, me falou desse negócio, e
Menos de 20 dias depois eu estava aterrissando lá em, na sul da França, uma cidade chamada Bad Reichenhall, ou Bad Reichenhall, Reichenhall, né? E sem falar alemão, falando só inglês, eu me virei, e aí foi incrível, fiz o curso, conheci o Hellinger, aquilo abriu um novo momento na minha vida. Eu comecei a fazer, depois voltei, comecei a fazer um curso aqui de constelação, e fui aprendendo com o primeiro módulo que eu fiz na Alemanha, com o primeiro módulo que eu fiz o primeiro módulo em maio, na Alemanha, o primeiro módulo em junho, aqui no Brasil, com o Fernando de Freitas, e depois em julho, final de julho, o Hellinger veio no Brasil. Aí para São Paulo, eu fui de novo. Lá na Alemanha, eu tive uma experiência muito legal, que foi uma daquelas coisas que eu falei que a constelação escolhe a gente. O Helling trabalha assim, ele fala assim, tem uma plateia, imagina uma plateia com 700 pessoas, fala assim, quem quer ser constelado? Bom, 150 levanta a mão, né? Ele olha assim e você escolhe um, aí acabou aquele, constelou aquele, quem quer? Escolhe aquele. Então assim, domingo levanta a mão, segunda, terça, quarta, quinta, no sábado, eu estava já com o saco cheio de levantar a mão, não ser chamado, falei, quer saber? Eu vou sentar lá na última fileira, eu vou lá atrás. Se ele for me chamar, ele vai me chamar lá atrás mesmo. Aí começou, eu estava bem. Quem quer fazer o trabalho? Eu levantei a mão. Aí ele olhou assim e tal. Falou, lá atrás. Aí, 3 fileiras da minha frente, levantou um rapaz. Levantou. Falei, fodeu. Aí falou, não, não, não. O outro lá. Aí eu assustei, era eu. Aí aquele silêncio assim, eu levantei, fui andando lá de trás até chegar lá na frente, sentei do lado dele. E aí ele me deu uma frase. E essa frase foi um mantra e ainda é um mantra. Ele falou assim, a frase que eu te dou, mentaliza ela em silêncio. Graças a Deus. Só isso. Essa foi a constelação, a primeira constelação. Na segunda, na verdade foi a segunda, porque a primeira foi quando ele falou, eu não vou falar com você porque você está com a perna cruzada. Aquilo foi muito forte, foi uma constelação. O não é uma constelação. E aquela frase, graças a Deus, para mim não tinha sentido nenhum na hora. Eu falei, mas eu tinha imaginado que ele ia me falar, ia constelar, botar minha mãe, meu pai, minha avó, ia fazer nada. Ele não fez nada daquilo que eu imaginava, fez aquilo. Ele olhou para mim e sentiu que eu estava, você quer mais? Eu falei, quer. Então, alguém pode ser a frase dele, botou uma pessoa para representar a frase, eu fiquei em pé, olhou para a frase caiu no chão. Eu fiquei olhando para aquilo, não entendi nada também, até, né? Hoje eu entendo, mas na época eu não entendi nada, falei. Aí ele falou, olha, por hoje é só. Graças a Deus. E ali teve uma conversa também com a Sofia, que estava junto com ele. E hoje eu entendo. Eu não estava preparado para aquilo. Eu estava querendo, na minha cabeça, a gente molda quando vai constelar. Vai ser de um jeito, vai ser de outro. Nada disso. Normalmente a constelação ela vem do jeito que a gente precisa, não do jeito que a gente quer. E hoje, muitas vezes, eu enfrento isso. As pessoas saem frustradas, vêm constelar comigo e não conseguem. Por quê? Porque o campo mostra, o campo dirige. É maravilhoso. E quando eu voltei, como eu falei, teve então o primeiro módulo em maio, o segundo módulo que eu fiz, o primeiro módulo com o Fernando em junho, e em setembro, final de julho ele veio e eu falei assim, se ele me chamar lá na frente, eu começo a constelar em agosto. Dito e feito, fui para São Paulo, chegou uma hora que me chamou. Falei, E aí fui trabalhando mais um pouquinho, já estava entendendo melhor. Dia 27 de agosto eu fiz meu primeiro grupo de constelação. Muita coragem, mas eu senti que ia. Com 22 pessoas, e algumas dessas pessoas que foram minhas pacientes, minhas clientes nesse dia, viraram depois alunas, depois viraram consteladoras, né? E eu senti que era um chamado. Depois eu comecei a trabalhar com a constelação no consultório, com os bonecos, e aí fez assim, né? Abre, porque você entra naquilo que é o real, naquilo que é o distúrbio, a doença da pessoa, daquilo que é a conexão dela com aquele momento. Então, você pega hoje uma pessoa. Então, assim, aliás, em outubro vou dar um curso disso, né? Um curso de
constelação com bonecos. Serão 3 dias que eu vou fazer. Muito legal. Você pega, por exemplo, uma pessoa. Qual é a sua questão? Síndrome do pânico. Ok. Coloca os bonequinhos. Então ela pega e põe assim. Eu não tenho aqui? Não tenho nenhum. Vai isso aqui mesmo. Então, tá aqui. Tá? Então ela pôs assim, a mãe dela virado para cá, tá? E ela virada de costas com a mãe dela. Vocês estão vendo, né? Tá? Então assim, a mãe olhando para cá, para um lado, e ela olhando para o outro lado, de costa com costa, grudado. Eu falei, para quem sabe que é síndrome do pânico, que é medo de enfrentar a vida, entendeu isso aí? Qual é o medo de enfrentar a vida? Ela está presa à mãe. Eu falei recentemente que depressão é a dificuldade que uma pessoa tem de se destacar, se desconectar da mãe e ir para a própria vida. Ela fica cuidando da mãe, ela fica querendo ser aquilo que a mãe quer, ela se preocupa com a mãe, depois se preocupa com os outros e ela vive depressão porque a vida está chamando, a vida está convidando, os desafios estão acontecendo e aquilo como estava na minha constelação, sem forças para lidar, sem forças para ir para frente, sem forças. Por mais que a gente faça, tem hora que a gente não tem a força. E aí, assim, só com a colocação de 2 bonequinhos, a gente começa a entender. E aí eu começo assim, então veja, fala uma frase. Querida mamãe, até hoje eu fiquei vivendo para você, eu me preocupo com você e fui como uma criança amorosa para você. Agora eu sou mulher, sou adulta, já tenho filhos, sou casada e vou viver a minha vida. Devolvo para você os seus problemas e vou viver a minha vida. Pronto. Uma frase como essa faz uma revolução numa pessoa que tem síndrome do pânico, vocês não imaginam como. Ela volta 2 semanas depois e conseguiu ficar alguns dias sem falar com a mãe. Hoje, ela já está com 2 meses e meio de tratamento, nós já estamos, tirei depois o ansiolítico no primeiro momento e já estamos tirando, diminuindo o antidepressivo, porque ela está indo junto com a homeopatia. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa. Você pega uma pessoa que toma antidepressivo há 4 anos, uma pessoa que não conseguia sair de casa, trabalhar, não conseguia cuidar dos filhos, e ela consegue hoje se firmar. É maravilhoso. Então, as pessoas começam a entender as doenças. As pessoas começam a entender os acidentes. Quando a gente cai, machuca, quebra o pé, quebra a perna, acidente de carro, acidente de bicicleta, todos esses tipos de acidentes. Tem a ver, a gente busca isso, a gente chama isso pra gente. Tudo que acontece de bom e de ruim, que a gente chama bom e ruim, não é bom nem ruim. Sempre o que é. Então aí. E hoje eu falo para vocês uma coisa muito legal. Constelação familiar sistêmica não é uma abordagem terapêutica. Constelação familiar sistêmica não é uma terapia, né? É um modo de vida, é uma filosofia de vida, é um modo de posicionar, é um modo de olhar para as coisas, é um modo de olhar para a vida. O que aconteceu um ano depois, em 2014? Aí eu estava pronto. Eu tive um relacionamento com uma austríaca, que eu conheci lá em 2013, durou quase um ano, terminamos em abril, e aí em julho eu conheci a Adriana e eu estava pronto para ser pai. E aí em outubro eu virei pai, e nasceu em junho de 2015. Então, imagina, como obstetra, tendo feito quase 2.000 partos, e eu não tinha ainda a experiência da paternidade. Hoje eu tenho, minha filha já fez 3 anos, e eu devo tudo isso à constelação familiar sistêmica, que me colocou no centro, no eixo de mim mesmo, na minha essência, com amor próprio, com coragem, com ousadia e com tesão de vida, para poder dizer para os outros que é diferente, que minha cabeça não vai ficar moldada por cada um, eu não vivo mais para agradar os outros. É lógico, às vezes tem umas recaídas, todo mundo tem, e às vezes eu também tenho. Não quero dizer para vocês que eu atingi o grau máximo de sabedoria, nada disso. Eu subi um pouquinho, né? Um degrauzinho. Esse degrauzinho foi tão pequeno, mas ele é tão grande, porque ele me faz ver tão longe, ele me faz ver a vida, me faz ver a morte. Passei pela experiência de ter meu pai passando para outra dimensão no mês de junho, recentemente, não faz nem 3 meses. E sabe o que é isso? Não sofrer com isso, saber que
tudo foi, que eu tive a oportunidade de tê-lo junto comigo durante muito tempo, durante 58 anos, que hoje é a minha idade. Então eu posso dizer a minha idade, posso dizer o que eu sou hoje, posso desfrutar da paternidade, posso, como médico, dizer que eu dou o meu melhor. Eu consigo chegar no ponto central das doenças dos meus pacientes muito mais rápido. Eu consigo amar muito mais, olhando pelo prisma da constelação. E tudo é muito mais leve. E aí o que aconteceu depois disso? Aí eu senti o desafio de começar a ensinar outras pessoas. Surgiu a oportunidade em 2016. Eu montei um grupo de um curso em Campinas e São Paulo, tive 47 alunos, quase 50 alunos. Depois, em 2017, eu montei o meu próprio curso e hoje nós estamos no terceiro ano, terceira turma. Então, eu dou esse curso de formação aqui em Campinas, e eu sei que esse curso vai expandir para muitos outros lugares. Estou tendo contato com Portugal, pessoas estão me chamando. Aí comecei a dar vivência, workshop em outras cidades. Fui para São Paulo, fui para Minas Gerais, fui fazer em Brasília, comecei a fazer em outros lugares, Rio de Janeiro, enfim. Então, eu comecei a fazer isso daí naturalmente expandiu, eu comecei a criar temas, hoje eu faço trabalho temáticos, relacionamentos, então fiz agora recentemente um curso de relacionamentos, curso de missão de vida relacionado com a minha missão, eu remodelei a minha missão, né? Eu trabalhei para isso, eu fiz outros cursos, eu fiz curso de preparação para trainer, marketing digital, então eu comecei a fazer muitas outras coisas. E isso, a mente abre. Por que eu preciso ficar sabendo só de medicina? A medicina é tudo, né? A medicina é uma ciência universal. E eu posso ajudar muito mais e curar muito mais os meus pacientes sabendo sobre muito mais coisas. Hoje em dia, eu vejo que algumas pacientes precisam de mentoria, de orientação, recolocação profissional. Eu não sou coach, não tenho formação, mas eu consigo dar uma orientação e encaminhar para um coach quando já está no meu limite. Curso de constelação com bonecos, isso é lindo, é maravilhoso, é um trabalho. Então, em outubro eu vou fazer, agora no começo de outubro, vou fazer um outro curso sobre relacionamentos. Serão 2 dias de constelação sobre relacionamento. Olha que lindo, você constelando o relacionamento, constelando as dificuldades. Uma vez uma pessoa falou assim, sentou do meu lado, o que você veio constelar? Eu vim constelar o sexo. Ela falou assim, seco. Eu falei, como assim? Não, minha vida sexual. Eu falei, ok. Então, como é que é isso? Então, põe você e seu marido, né? Aí, pois ela e o marido, um para cada lado, senta os dois. E eu comecei a trabalhar a questão da sexualidade. Como isso é importante, é central na vida das pessoas, sexualidade. Como isso aparece nas constelações. É lindo, é maravilhoso. E eu, hoje, consigo lidar de uma forma muito mais limpa, clara, cristalina, olhando para o sexo da maneira como ele é, da maneira como o sexo é, como parte da vida das pessoas, como parte da saúde das pessoas, e não como um apêndice. Não, ele é vital, ele é importante e deve estar alinhado junto com a vida como um todo da pessoa. Ok, pessoal, então é por isso que é apaixonante. Hoje é uma filosofia de vida. É a forma que eu educo a minha filha, é a forma como eu relaciono com a minha esposa, é a forma como eu lido com o dinheiro, é a forma como eu lido com a felicidade, com a saúde, com tudo. Constelação familiar sistêmica. E é por isso que eu amo isso do profundo do meu coração. E já estou preparando o curso Inteligência Sistêmica 2019, com várias modificações, né? Vão ser mais módulos, vai ter constelação, todos os alunos vão constelar agora durante o curso, tem várias mudanças que eu vou fazer para o ano que vem. Vão ter módulos extras, enfim, vai ter coisas bem legais. Né? Olha lá, tá vendo? A Raquel já convidando para dar um curso lá no Porto para Portugal. Tá vendo? Olha só, confirmando. Olha, curso, vamos organizar um curso em Paris. C'est pas mal ça. Tóquio lhe aguarda em um ano. Tá? Acabei de falar. Então, estou aberto para isso. Hoje eu sou um veículo, eu estou a serviço da vida.
para que a vida tenha sentido, para que a sua vida seja melhor, para que a sua vida seja mais gostosa, para que a sua vida seja mais saudável, para que o melhor de você venha à tona e dessa maneira você possa ser como pessoa, como mulher, como mãe, profissional, como esposa e viver a sua vida em todas as suas instâncias, em todos os sentidos, com plenitude, trazendo para fora o seu melhor. Conte comigo em todas as instâncias e aqui vai o meu abraço e o meu agradecimento a todos vocês que ficaram até agora. E como de costume, vou dar um presente para quem ficou até o final. O presente é uma frase que você pode falar, que é um mantra para você falar todos os dias. E o mantra é: tudo está do jeito que deveria estar. Eu aceito e eu acolho. Quer que eu repita? Tudo está como deveria estar. Eu aceito e eu acolho. Fazendo isso, você vai ser cada vez mais feliz fazendo isso todos os dias. Um beijo, até amanhã e um ótimo final de domingo para todos vocês. Obrigado pelos likes, pela assistência.